Bem-vindos ao programa de hoje, que lhe convida para um passeio pela Terra Santa. Isso mesmo, Israel. Nesta primeira parte, vamos conhecer o Rio Jordão, onde eu fiz a minha renovação de batismo, o Monte das Beatitudes, um local belíssimo, onde Jesus fez o Sermão das Montanhas, o Mar da Galileia. Olha que maravilha, ali Jesus andou sobre as águas, hein? A Igreja da Anunciação em Nazaré, o local das bodas, onde Jesus transformou água em vinho em Caná, e a Igreja de São Pedro, na cidade de Jafa, onde o apóstolo Pedro teve uma importante visão dada por Deus. E tem mais, muito mais. Vamos fazer uma incrível jornada pelo deserto da Judéia, até o Mar Morto, uma aventura e tanto. Já estamos no ar e você venha comigo como um verdadeiro e autêntico peregrino à Terra Santa. E para quem visita Vitória, no Espírito Santo, minha dica é o restaurante Valentina, em que podemos degustar os mais variados pratos da cozinha italiana, harmonizados com vinhos escolhidos com todo critério e carinho. Tempero da mama com hospitalidade italiana e capixaba. Eu adoro o lugar, não somente para minha vida particular, mas também para eventos, encontros empresariais, sociais. Gente, Valentina vale a pena. O programa Wesley Sattler de hoje está em Israel e a nossa primeira parada é em Jafa. Aqui, esta pequena cidade às margens do Mediterrâneo, a vinda de Jesus Cristo ao mundo tomou outra dimensão, a partir de uma revelação dada por Deus ao apóstolo Pedro, atestando que Jesus havia vindo não somente para os judeus, mas para todos. Podemos dizer, então, que aqui é o berço oficial do cristianismo como nós conhecemos hoje em dia. Fomos recebidos na igreja de Pedro pelo Frei Clóvis, brasileiro, que nos guiou nessa visita. Esta igreja, esse importante ponto aqui, tem uma ligação muito forte com esse momento em que a fé cristã abrange também outras pessoas que não eram de origem judaica, não é isso? Este convento tem como símbolo, como motivação ou como grande mensagem exatamente isso, que aqui São Pedro compreendeu por meio de uma visão. Ele compreendeu que a igreja não é somente para os irmãos judeus, a igreja não era somente para os irmãos judeus, mas ela é também para todo aquele que quer acolher Jesus no seu coração. Então, por isso na visão, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, se não me engano, diz que não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E depois daqui, então, Pedro vai para Cesareia Marítima, onde ele batizou Cornélios, o primeiro pagão. Olha, então aqui realmente foram dados os primeiros passos da igreja cristã. Né? Na visão, ele escutou o anjo que dizia também, e não hesitar em ir com aqueles que eu enviei aqui. Quer dizer que Deus quis fazer com que Pedro, com que toda a igreja primitiva, compreendesse que o cristianismo não é somente para os judeus, não é fechado, mas é aberto para todo aquele que quer acolher Jesus no seu coração. A igreja, depois quando nós estivermos lá, o altar maior da igreja, ele não está voltado para o Oriente, mas está voltado para o Ocidente, em relação à abertura da igreja para o Ocidente, para os outros povos, e também porque no Ocidente, no Vaticano, nós temos a igreja de Roma, a igreja de São Pedro, que também é dedicada a São Pedro, nós reconhecemos como o primeiro entre os apóstolos. Pedro, então, foi acolhido na casa de Simão, é isso? Essa casa servia como ponto de apoio ou de encontro, aqueles que vinham visitar essa região e professavam a mesma fé? Jesus tinha muitos seguidores em toda a região. E é claro que esses seguidores ajudaram os apóstolos a evangelizar. Então, quando Pedro veio para evangelizar Jope, ele foi acolhido na casa de um destes seguidores, que se chamava Simão, conhecido como Simão, o curtidor de peles. Hoje, esta casa se encontra fechada à visitação. Ela pertence a uma família armênia. Chegamos, porém, bem à porta onde Pedro possivelmente passou por ela. Mas foi nesse lugar também
que o profeta Jonas resolveu seguir um caminho diferente, que ele resolveu desobedecer a Deus e não seguir para o lugar indicado, não é isso, Frei? Foi por aqui também, foi no porto de Jope que Jonas quis escapar deste chamado que ele tinha recebido de Deus. Ele não tinha coragem de ir evangelizar Nínive. E ele quis escapar daqui e pegou o barco aqui no porto de Jope e depois foi para o mar, onde depois aconteceu toda a história que nós já conhecemos. Então aquele monumento que eu vi quando eu chegava aqui, que tem uma baleia, né, um peixe, alguma coisa assim, é em alusão então ao Jonas. Exatamente, é para demonstrar também que neste lugar aconteceu também este fato bíblico. Não é à toa que isso aqui é chamado de Terra Santa, né? Colocamos o pé na estrada e seguimos para Tiberíades, às margens do Mar da Galileia. Na verdade, um grande lago, onde Jesus andou sobre as águas. Várias passagens importantes do Novo Testamento aconteceram nesta região, como o milagre da multiplicação dos pães e o próprio Sermão da Montanha. Eu tenho o prazer de apresentar a vocês agora a nossa amiga, que é a Melanie. Ela vem da Bolívia, mas mora aqui há 5 anos, não é isso, Melanie? Há 8 anos. 8 anos. Então já está bem. Há muito tempo. Já está bem resolvida com o lugar, né? Você pode dizer que sim. É noiva, vai casar, muito bem resolvida. Mas deixa esse assunto para lá. Vamos falar agora sobre a importância que este local aqui tem para a fé cristã. Nós estamos às margens do Mar da Galileia. Imagine só, onde Jesus fez o Sermão das Montanhas. Este local aqui é conhecido como o Monte das Beatitudes, não é isso? Das Beatitudes, o Monte das Bem-aventuranças. Porque aqui é o lugar onde Jesus falou para o povo, onde ele falou sobre o reino dos céus, que ele falou para a gente pobre, para os velhos. Nós ficamos agora muito perto do Mar do Galileia. O Mar do Galileia fica aqui embaixo e aqui nós ficamos em cima. Tá? Agora, aqui estamos frente na igreja, que se chama Igreja das Bem-aventuranças. É uma igreja nova, ela está construída sobre igrejas mais antiguas. A igreja desta é de 1930, construída por um arquiteto chamado Berluzzi, arquiteto italiano. Aí que o Vaticano deu para Berluzzi para construir muitas igrejas aqui na Terra Santa, uma dessas é esta. A igreja, se vocês veem no em cima, colora... o copo, a cúpula de color azul, para representar o reino dos céus. A forma da igreja octogonal, porque tem 8 lados. Antigamente se construíam as igrejas. Tem 2 tipos de igrejas, a basílica, que a maior parte das pessoas conhece, e octogonal de 8 lados. O lugar pertence para as madres benedictinas. Agora, o Mar da Galileia ele é importante não só para a fé cristã, mas também para a história e a própria sobrevivência de Israel, não é isso? Para a sobrevivência de Israel, é porque a maior parte da água que Israel saca para dar às pessoas do Mar do Galileia. E não somente para Israel, também para a Jordânia. Jordânia e Israel tomam água do Mar do Galileia. Então é sobrevivência mesmo, né? Vital. Vital, ok. Agora, o Mar da Galileia, é de lá que sai o Rio Jordão? Sim, o Mar do Galileia recebe água dos 3 rios, aí que chega o Mar do Galileia, e daí que sai para o Rio Jordão, e daí para o Mar Morto. Ok, para a gente terminar, que importantes cidades ou locais estão aqui às margens do Mar da Galileia? Eu sei que Betsaida... Está Betsaida, está Cursi, está Capernaum, Tafra. A maior parte dos milagres de Jesus aconteceu aqui. Não? O ministério de Jesus começou aqui. Ele foi expulsado do Nazarete e ele que vem aqui ao Mar de Galileia e aqui conhece os seus discípulos e ele começa seu ministério aqui. Maravilha podermos passear por esta terra sagrada, sem dúvida. E no próximo bloco tem mais. Não percam, vamos a Nazaré, Caná, ao Rio Jordão e também ao Mar Morto. Fiquem ligadinhos aí, lembrando sempre que o nosso Instagram é TV Wesley. E nosso canal no YouTube, canal Wesley Sattler. Voltamos já já. E aqui estamos de volta ao nosso programa, que mostra hoje a primeira parte de nossa visita a Israel. No bloco anterior, vimos a cidade de Jafa, o Monte das Beatitudes, onde Jesus fez o Sermão da Montanha,
E agora, na região da Galileia, continuamos até Nazaré, onde fica a Igreja da Anunciação, marcando o local onde a Virgem Maria morava quando o anjo lhe visitou e disse-lhe que ela seria mãe do Filho de Deus. Aleluia, geht Gott für uns, Maria. Olha, eu tô quase achando que Deus realmente é brasileiro, hein? Porque nessa visita à Igreja da Anunciação, nós somos recebidos por uma pessoa que tem um carinho especial pelo Brasil, porque nasceu no Brasil, mas é italiano, não é isso? Ele é descendência italiana, mas nasceu no Brasil, nasci em São Paulo. Você é brasileiro, Padre Paulistano, sou paulistano. Olha, ele é o guardião aqui da Igreja da Anunciação. É a pessoa que nos está recebendo com todo carinho e vai nos mostrar também um pouquinho sobre a história por trás deste monumento que é tão icônico para a fé cristã. Bem, o povoado de Nazaré, Nossa Senhora vivia aqui com a família de São José e outros judeus daquele tempo. Era um povoado simples, de 400 habitantes, que eram pessoas simples, eram artesãos, eram carpinteiros. Certamente iam trabalhar na cidade maior, que era Séforis, que era a cidade romana, grega helenística. E Jesus ia com São José a trabalhar neste lugar, quem sabe consertando as janelas, cuidando das casas, e por isso é chamado filho do carpinteiro. E essa cidade, ela ainda conserva algumas coisas originais da época? Bem, o tesouro de Nazaré são as escavações. Quando foi construída a atual basílica, do ano 1960, no ano 1955, o nosso grande arqueólogo, muito conhecido mundialmente, Padre Bellarmino Bagatti, franciscano, ele iniciou as escavações. E nas escavações encontrou as casas, que eram grutas, que viviam as famílias. Então, famílias que eram parentes, amigos, vizinhos da família de Jesus, de Maria, José, Joaquim e Ana, que são as famílias que nós temos nas notícias evangélicas. Não? E são essas paredes que nos aguardam agora, não é isso? Sim. Aquele convite está de pé? Muito. Vamos visitar a casa de Nossa Senhora. Os turistas, as pessoas sem determinada autorização não podem entrar aqui, né? Não. Tem umas visitas guiadas por grupos. Temos um museu também que se pode visitar. Mas, em geral, os grupos passam por cima. Né? E a casa de Nossa Senhora passou por muitos momentos difíceis de restauração. Estava caindo mesmo. Então, nós temos muitos ciúmes desse lugar. Muitos cuidados. Então, os últimos restauros deu certo. Estamos esperando que, para daqui a um ano, começar as restaurações, depois de termos tirado a umidade da pedra que estava. Padre, eu confesso que estou emocionado, hein? Estou aqui com as pernas tremendo para entrar nesse lugar, hein? Bem-vindos na casa de Nossa Senhora. Nossa, Padre, que emoção estar aqui e saber que por essas paredes Nossa Senhora viveu. Nossa Senhora vivia com Joaquim e Ana quando o anjo apareceu e anunciou o nascimento de Jesus, o momento da encarnação. Okay, então ela morava aqui quando ainda era solteira, naturalmente, né? Realmente, ainda antes de viver com José, antes do casamento, ela vivia aqui, e aqui é o lugar, segundo a tradição, dentro da casa onde foi o lugar da anunciação do anjo. Por isso a inscrição em latim, verbum caro hic factum est, e o verbo de Deus aqui se fez carne. E se você, neste momento, está se perguntando, mas o que tem a ver esse casamento de japoneses nessa matéria? Vou logo explicando, calma aí. É que estamos agora na Igreja das Bodas, em Caná, bem pertinho de Nazaré. Foi aqui que Jesus transformou água em vinho, numa festa de casamento. Por isso, cristãos de toda parte do mundo vêm aqui renovar seus votos e celebrar a sua união. Oh, worship him, oh, worship Christ the Lord with me and let us exalt. It should be the other way around. A son should be obedient to the mother. Conversando com o padre Jerônimo,
ele nos diz que obediência é a lição que esta igreja nos dá. Maria foi a seu filho Jesus e pediu a ele que fizesse algo. Geralmente é o filho que vai aos pais e pede por ajuda, mas Maria, lembra ele, nos mostra o contrário, a obediência em pedir a Cristo por milagres. A mãe nos ensina, então, que se formos ao Filho, ele sempre estará lutando por cada uma de nossas necessidades. E temos também o respeito de um filho pela sua mãe, ao dar-lhe ouvidos e resolver o problema. Este é um local sagrado para a fé cristã e também ponto de visita de casais, inclusive do Brasil, que vêm aqui para celebrar ou renovar os votos de sua união. Something that they have done for renew their vows, renew their marriage vows here. E por falar em renovação, seguimos de Caná rumo ao Rio Jordão. Eu mal podia esperar para renovar meus votos de batismo, justamente nas águas onde Jesus Cristo foi batizado. Olha que bacana. Encontramos um local que parecia mesmo a imagem do céu. Um rio lindo, cheio de peixes, rodeado por árvores e flores, emanando uma paz sem igual. Vesti uma roupa branca, que a gente pode alugar ali mesmo, e fui sem medo de ser feliz em direção a estas águas sagradas. Neste dia, um dos voluntários que se revezam em batizar as pessoas me atendeu, orou, me senti muito perto do Criador. No próximo bloco, outro mergulho, mas desta vez no Mar Morto. E mais emoções a caminho neste passeio especial pela Terra Santa. Aliás, nossos agradecimentos à empresa que fez o receptivo em Israel, a Vered Has-Haron, Viajes e Turismo. Tudo nota 10. Anotem aí o site e façam, vocês mesmos, também este mergulho na história da humanidade. Voltamos já já. Maravilha! Aqui estamos de volta ao programa Wesley Sattler, em sua primeira parte de nossa visita à Terra Santa, Israel. Mostramos até agora a Igreja de São Pedro, na bela cidade de Jafa. O Monte das Beatitudes, que fica às margens do Mar da Galileia. Conhecemos a Igreja da Anunciação, em Nazaré, onde Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. E também a Igreja de Caná, onde o primeiro milagre de Jesus aconteceu, transformando água em vinho. Um mergulho no Jordão celebrou a nossa renovação de batismo. E agora preparem-se, o misterioso mar que nem uma vida sequer abriga. O meu convite agora é bastante inusitado e com certeza uma aventura a caminho. Bom, nós estamos na região do Mar Morto. E eis aqui o famoso Dead Sea, ou seja, Mar Morto, à nossa frente. Bom, ele leva esse nome porque não tem vida alguma aí, não tem planta, não tem peixe, é o Mar Morto, com teor de salinidade mais alta do mundo. Mas, além desse interesse de curiosidade sobre o Mar Morto, tem também um fator histórico, né? Se a gente mostrar ali aquelas montanhas, por favor, nosso cinegrafista Vitor Rangel, mostra aí nossas montanhas ao lado. Não cai não, hein? Bom, ali foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Muito importante, sem dúvida. Afinal, até o descobrimento destes textos, os manuscritos mais antigos que se conhecia em língua hebraica eram dos séculos 14 e 15 depois de Cristo, mas havia uma suspeita de que neles haviam sido cortadas, acrescentadas ou modificadas palavras ou frases dos originais, consideradas assim incômodas. Com os novos descobrimentos aqui no Mar Morto, comprovou-se que os textos encontrados coincidiam sim com os originais da Bíblia, ainda que fossem de 1000 anos antes. Outro fator interessante, chegamos aqui, as praias, que são poucas, abertas aos turistas, estavam fechadas, pelo horário deve ser. Pulamos a cerca e vamos até o Mar Morto, numa região que eu não sei se é própria para banho, se não é, mas que eu vou tentar, vou. Let's! E quando eu falo que é uma aventura, eu me refiro a todos os detalhes da jornada.
A começar pelo forte policiamento nas estradas, em todos os lugares, para chegar até aqui, por exemplo, e pedir permissão para pular a cerca, que foi o que a gente fez. Um grupo de rapazes lá longe, não sei se dá para ver naquela guarita lá, estavam todos armados, aparamentados, conversaram com a gente, viram que nós éramos brasileiros, então a coisa deu uma maciadinha. Enfim, liberaram nossa descida até aqui. Vamos ver agora o que nos aguarda lá embaixo? Será que é verdade que a gente pode sentar sobre as águas? Que a gente não afunda? Bom, pelo menos não vou me sentir ligeiramente acima do peso numa situação dessa, né? Chegou a hora de tirarmos a prova. Afundamos ou não ao entrar ali, hein? Pera aí, tô vendo Moisés aí com o cajado já à beira d'água. Esse é o Everson da produção do nosso programa. Produção sempre vai na frente, né? Vê se tá tudo certinho. Posso ir, Everson? Pode, vem. Não, vai primeiro, vê se você afunda ou não. Bom, pelo menos a temperatura é bem agradável. Olha isso! Wesley, olha aqui! O interessante é a viscosidade, parece que tem um óleo nessa água, além de muito salgada. Outro fator interessante são a lama medicinal, é difícil até de levantar aqui. A lama, que é totalmente medicinal, muito boa para a pele, o efeito terapêutico dela é ótimo. Então eu estou me sentindo aqui, ó, até mais bonito depois desse banho do Mar Morto. Agora, se beleza não tem aqui, tá sobrando aqui, viu? Olha só que maravilha, gente. Coisa boa só. Sem boia, sem nada. Eu tô sentado na água. Uhul! Gente, que delícia foi esse mergulho, ou quase mergulho no Mar Morto, né? A gente tenta, mas não consegue. Agora, sentar, cruzar as pernas, ler até um livro no mar, isso eu garanto que você pode vir aqui e fazer. Agora, você deve estar se perguntando, será que é longe de Jerusalém? É pertinho? Como é que é? Gente, é pertinho demais. Menos de 40 minutos na estrada, pronto, e já chegamos a Jerusalém, onde o clima é totalmente diferente, mais fresquinho, etc. Mas quem pode nos falar melhor sobre o Mar Morto, este momento que nós estamos mostrando a vocês e essa proximidade com Jerusalém, é justamente uma pessoa que é autoridade no assunto. Ele está aqui há cerca de 50 anos, é o Yoshi. Tudo bem, Yoshi? Muito bem, shalom para todos vocês. Shalom, e obrigado. Obrigado. Bom, eu quero que você nos conte um pouquinho sobre o Mar Morto, porque é quase mágico isso, né? É totalmente mágico. Totalmente. Não existe em nenhum lugar do mundo um lugar como esse. Para entender um pouco, há 1 milhão de anos atrás teve um terremoto muito grande aqui que se abriu a terra. E ficou desde os Montes Tauros da Turquia, atravessando todo Israel, chegando na Etiópia. Se chama a Depressão Síria-Africana, que está abaixo do nível do mar. Jerusalém, que estamos a 800 metros de altura, Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É a maior concentração de minerais do mundo: potássio, bromo, cálcio, fosfato, todos os minerais juntos ali dentro de uma terra com 33,5 de salinidade, coisa que o Oceano Atlântico tem 3% de salinidade. Então, nossa, 10 vezes mais, então? 10 vezes mais, e essa água é oleosa e é muito medicinal. Eu percebi. É muito medicinal e é muito boa para a pele. Muitos médicos enviam seus doentes de psoriasis para esse mar, porque é o único lugar do mundo que se pode tratar dessa psoriasis, desses problemas de pele. E é bom para articulação, é bom para beleza. Hoje espero que seja assim, que eu fiquei lá um tempão, hein? A beleza, hoje tem muitas fábricas de cosméticos e tudo do Mar Morto, que pode se encontrar em todo... É moda, é trend hoje em dia, o sal do Mar Morto, botar na banheira, a lama e tudo, é muito bom. E interessante que toda a região do Mar Morto está sendo desenvolvida muito grande em spas, hotéis de 5 estrelas, 4 estrelas. Eu tenho que voltar então. É muito bom e é bom. Olha isso! Sentado, sem boia, sem nada. Coisa boa só.
Então, a melhor época para chegar até aqui e aproveitar as delícias do Mar Morto é realmente no inverno daqui. É inverno de Israel, que é entre novembro e até fim de fevereiro. É a melhor época, é boa, não faz muito calor. E se pode passear, e não somente o Mar Morto, em volta do Mar Morto nós temos lugares muito bonitos e interessantes, que é o deserto da Judéia, com cavernas, com a fortaleza de Massada, os rios de inverno muito bonito, cascatas, o oásis de En-Gedi, que é bíblico totalmente, que se pode visitar, se pode caminhar, se pode ir de bicicleta, tem todo tipo de esporte que pode passar esse tempo todo desfrutando não só do mar, e sim da região que é muito bonita, do deserto da Judéia. E assim chegamos ao final de nossa primeira parte da visita à Terra Santa. Calma, no próximo programa tem mais. Acompanhem-nos também pelo YouTube, canal Wesley Sattler, e curtam nosso Instagram TV Wesley. Beijão, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro, hein? E nosso muito obrigado a ArcelorMittal, a Corpus Saneamento e a Air Canada.